Jonas Lindström da Câmara Sueca. É um prazer abrir esse webinar, mas eu vou já passar a palavra para Edvaldo Santos, que é coordenador do Comitê de Inovação. Por favor, Edvaldo. Obrigado, Jonas. Bom dia a todos uma vez mais. É um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um evento do Comitê de Inovação da Câmara Sueca. E muito se fala a respeito de indústria 4.0 e, de fato, ocorreram muitos avanços, né? Muitos deles alicerçados pelas tecnologias da informação e comunicação, como rede 5G, realidade virtual e aumentada, e assim por diante, né? Então, nós somos da opinião que é muito importante trazer para o domínio público iniciativas como, por exemplo, as iniciativas da convidada de hoje, que é a Nestlé, que tem feito coisas aí fantásticas no campo da transformação digital, né? E para isso a Nestlé hoje permitiu que estivesse aqui conosco o Gustavo Moura, que é gerente executivo de automação e transformação digital da Nestlé. Gustavo, muito obrigado por ter aceito o convite. Por favor, se apresente, o palco é seu. Compartilhe aí conosco as experiências da Nestlé, por favor. Perfeito. Então, obrigado, Edivaldo, pelo convite, pela introdução. Agradeço pelo convite. A minha ideia aqui hoje é, então, compartilhar um pouquinho com vocês como tem sido a nossa jornada de transformação digital na área de manufatura da Nestlé Brasil. Antes de eu entrar no conteúdo propriamente dito, uma breve introdução. Então, eu trabalho já nesse ramo de indústria, no segmento de alimentos e bebidas, aí já tem mais de 15 anos. Nesse período, já passei por diferentes fábricas, trabalhei com diferentes tecnologias e desde 2021 eu estou liderando o programa de transformação digital e, como consequência disso, tenho tido aí bastante contato, não só com tecnologias, mas como transferir e comunicar isso para quem está ali no chão de fábrica, na linha de frente. E a apresentação de hoje eu quero justamente usar esse espaço para compartilhar um pouco dessa jornada, aprendizados, e eu me organizei aqui para tentar passar todo o conteúdo em 30, 35 minutos, para que justamente a gente tenha aí um período ao final para perguntas, trocas, debate, questionamentos, que no meu humilde entendimento é a parte mais rica, porque se fosse só para eu falar, eu te passava o link do YouTube, você assistia e estava tudo bem. Mas já que estamos aqui todos conectados juntos no ao vivo, então vamos usar do ao vivo para ter esse momento de troca, tá? Então eu vou começar a apresentação, deixe-me compartilhar a minha tela. E imagino que vocês já estejam vendo. Então, que a gente possa iniciar esse momento. E eu vou pedir até para a gente garantir a questão do tempo, eu vou fazer toda a apresentação. Se ao longo da apresentação vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem tanto deixar no chat ou anotem aí. E aí, ao final da apresentação, a gente vai ter um espaço para poder sanar todas essas dúvidas e também ter um momento de troca e comunicação. Para a apresentação de hoje, então, uma apresentação de 3 atos. No primeiro ato, eu quero falar um pouquinho do que é a Nestlé Brasil, depois o conteúdo propriamente dito sobre a jornada digital, e na parte final eu faço um breve resumo de tudo que foi dito, seguido aí de um momento de troca com vocês. Então, começando, Nestlé no Brasil. Então, a Nestlé é uma empresa suíça, já está no Brasil há 104 anos. A primeira fábrica no Brasil foi aberta em 1921, aqui em Araras, interior de São Paulo. Naquela época, uma fábrica de leite condensado. Em 1920, nós não tínhamos geladeira igual temos hoje. E uma maneira de se conservar o leite era através do leite condensado. Então, você tem o leite, abre a lata de leite condensado, dilui com água e você tinha o leite disponível para tomar.
Então, a fábrica iniciou aqui em Araras em 1921, fabricando leite condensado. Durante esse período, a fábrica passou por várias transformações. Ainda hoje, nós temos a fábrica de Araras. Atualmente, a fábrica de Araras é a fábrica que faz a produção de cafés solúveis e também a produção do achocolatado Nescau e alguns outros produtos, igual, por exemplo, o Nutrem. Então, uma fábrica que também se transformou ao longo do tempo. E não só essa fábrica, mas todas as outras fábricas. Então, hoje nós temos aí 18 fábricas no Brasil, são mais de 1.500 SKUs distribuídos no mercado. Em função dessa diversidade de produtos, hoje nós temos uma presença em 99% dos lares do Brasil. Então, de cada 100 casas, pelo menos 99 vão ter algum tipo de produto da Nestlé. E marcas, eu acho que muitas delas são conhecidas, familiares para vocês, não preciso ficar aqui entrando no detalhe de cada uma dessas marcas. E hoje a Nestlé Brasil ela é um mercado bem importante para a Nestlé Global, haja visto que é o terceiro maior mercado, ficando apenas atrás de Estados Unidos e China. Hoje, no Brasil, a Nestlé emprega aí diretamente quase 10.300 pessoas e alguns tópicos, igual, por exemplo, questão ambiental, nós temos uma preocupação bem grande com esses temas. Haja visto todo o trabalho que tem sido feito no campo, tanto pela questão do cacau, café, leite, e também no nosso lado de operações. A gente vem continuamente reduzindo o impacto, inclusive já temos a fábrica de Montes Claros, que é uma fábrica Triple Zero, ou seja, naquela fábrica nós não temos nem emissão não, reduzimos nossa pegada de carbono naquela fábrica, não estamos coletando nenhum metro cúbico de água para poder produzir, então, e as tecnologias recentes também têm ajudado muito nesse nosso papel de não só entregar produtos de qualidade, mas também essa preocupação com o ambiente e sociedade. Uma vez que eu expliquei o que é a Nestlé, deixe-me agora então mudar o tema e vamos falar propriamente dito um pouquinho sobre o nosso programa de transformação digital e nossa jornada para o que a gente tem chamado aqui de fábricas conectadas. Então, a nossa missão é promover uma cultura digital, principalmente capacitando as nossas pessoas para que elas atuem de forma autônoma. E uma vez que você empodera, você dá autonomia para as pessoas, então isso significa sustentabilidade da operação, maior eficiência em todo o processo produtivo. E para fazer isso, a gente tem desenvolvido todo o programa, e esse programa ele está baseado em 3 grandes pilares. O primeiro pilar é o orientado a pessoas, porque no final do dia tudo acontece, tudo se passa, a gente, como eu costumo até dizer, não existe a Nestlé. O que forma a Nestlé são as pessoas que estão trabalhando aqui e essas pessoas todas trabalhando em um propósito comum. Então, a gente tem uma preocupação em garantir que tudo o que nós estamos fazendo de transformação esteja orientado para essas pessoas, seja bem comunicado para essas pessoas. E mais do que isso, durante a apresentação vocês vão perceber que a gente tem colocado as pessoas no ponto central de toda essa transformação. Apesar de falarmos tanto de tecnologia, de tudo, no final, se você não tem as pessoas que saibam usar dessa tecnologia, provavelmente você não vai conseguir ser exitoso ou lograr resultados que de fato sejam expressivos. Um outro ponto também, nós temos consciência e entendemos que sozinho nós não vamos fazer acontecer na velocidade com que o mercado pede. Então, é importante e fundamental uma colaboração externa,
Então, nós estamos desenvolvendo, propondo e adotando novas tecnologias, mas fazendo isso junto com uma comunidade, junto com um ecossistema de inovação. E a gente entende que se eu for, daria para eu fazer tudo sozinho? Talvez sim, pelo porte da companhia, mas provavelmente isso ia demorar mais tempo e custaria mais dinheiro. Então, não é uma estratégia inteligente. Então, a gente tem a humildade de falar, há coisas que a gente não consegue fazer sozinho e vamos de uma maneira aberta ao ecossistema de inovação dizer quem quer se juntar a mim para poder entregar essas transformações, fazer a diferença. E, não menos importante, terceiro ponto, que ao final do dia tudo isso tem que estar vinculado a um propósito, tudo isso tem que ser feito orientado a um resultado, no caso, os resultados do negócio. Então, para a gente é fundamental ter todas essas adoções de tecnologia, mas fazer isso com um propósito. A questão não é usar a tecnologia por usar a tecnologia, é a tecnologia como um meio que me facilita, que me permite entregar um resultado. E por que que a gente faz tudo isso? Porque a gente quer ter fábricas ágeis, fábricas inovadoras e fábricas que sejam centro que a gente nos permita ter as condições de ter um custo de conversão super competitivo. E como que a gente faz isso? Então, como eu comecei falando de pessoas, insisto em continuar falando de pessoas, porque quando a gente se depara com algum programa que propõe uma transformação, qualquer transformação gera incômodo, incômodo esse que leva as pessoas para um momento de resistência à mudança, ou questionar por que está sendo feito aquela mudança. Então, é necessário que a gente tenha uma jornada que simplifique essa comunicação, que mostre para as pessoas o propósito pelo qual está sendo proposta aquela mudança. E mais do que isso, o jeito de trabalhar muda a partir do momento em que eu adiciono novas tecnologias no chão de fábrica, que eu começo a guiar decisões mais e mais pautadas por dados, e tudo isso junto ainda nos força a revisar e otimizar processos. Então, ao final do dia, é uma mudança que traz grande impacto e que, mais do que um impacto, requer novas habilidades, um novo jeito de trabalhar das pessoas. Então, o que nós temos feito aqui é investindo bastante tempo e recursos na formação das pessoas para que elas estejam aptas a esse novo jeito de trabalhar. E como a gente tem feito isso? Com cursos focados para liderança, principalmente liderança intermediária, em que a gente explica a importância de sempre se desafiar o status quo, de procurar novas maneiras de se trabalhar, de usar das tecnologias e dos dados a nosso favor para otimizar processos. A gente também fechou uma parceria para poder formar alguns talentos chaves em conceitos de indústria 4.0 através de um MBA. A gente também criou programas específicos em que pessoas que ficam ali em contato mais direto, supervisores, apoios logísticos, que estão em contato direto com a mão de obra que está direto no chão de fábrica, para que eles fossem facilitadores e traduzissem, simplificassem, trouxessem num linguajar mais próximo para o do operador final todas essas mudanças que estão acontecendo no chão de fábrica. E, além disso tudo, a gente tem investido muito em capacitação de técnicos de automação, eletricistas, coordenadores, equipes de melhoria específica das fábricas na questão de data science, para que eles tenham autonomia e a capacidade de coletar uma carga massiva de dados e dessa carga massiva de dados
realizar descobertas, coletar insights que revertam em otimizações e melhorias de processo. E uma outra maneira também com que a gente vem trabalhando para que as coisas estejam otimizadas é também utilizando muito dessa questão lúdica para treinamento das pessoas. E, por exemplo, aqui um vídeo de como a gente tem utilizado esse ambiente gamificado para, nesse caso específico, para treinamentos relacionados a TPM. Então, por exemplo, cada planetinha é um dos pilares de TPM e que te permite aterrissar dentro da fábrica, navegar no ambiente virtual e interagir com avatares, entender e observar situações que acontecem no dia a dia, tudo isso num ambiente gamificado que te permite não só tornar mais lúdico esse processo de capacitar as pessoas, mas também é super interessante, principalmente quando a gente está falando aí para a geração Z, que tem um perfil, que tem um comportamento diferente de outras gerações, então também é uma maneira de comunicar. E aí, quando eu falo gamificado, é gamificado mesmo. Vídeo, por exemplo, aqui, em que vão aparecendo perguntas e do que você vai respondendo certo, é como se um aviãozinho fosse destruindo os obstáculos. E um outro ponto super importante é que quando a gente fala de pessoas, a gente não se resume apenas a esse ponto de dar formação, de dar treinamento, mas um ponto super importante é que todo o programa, toda a plataforma digital, tudo, por exemplo, hoje todos os operadores, na maior parte das linhas, eles ficam com um tablet e nesse tablet ele tem ali as informações-chave da linha que ele está operando para que ele tome as decisões com maior autonomia e velocidade. Então, quando a gente fala de um programa centrado nas pessoas, também centrado do ponto de vista do UX, do User Experience, da maneira com que o cliente final vai entender e adotar todas essas tecnologias. Então, tudo que a gente está fazendo está sendo feito super orientado para o consumidor final, neste nosso caso, os operadores que estão no chão de fábrica. E parece trivial eu dizer isso, mas não é, porque quando você está no meio de um desenvolvimento desse, você tem ali stakeholders que têm um maior peso e influência, e eles acabam por muitas vezes querendo direcionar que, não, porque para mim é importante que na tela tenha tal informação. Só que o programa não está sendo feito para ele. O programa está sendo feito e está sendo direcionado para o usuário final, que é o operador que está lá no chão de fábrica. E muitas vezes, no ambiente corporativo, isso gera algum tipo de rusga, porque ele vai dizer aí, mas espera aí, eu sou o key stakeholder disso daqui, eu tô financiando tudo isso, eu estou incentivando esse programa e a tela não vai vindo com a característica que eu pedi. Então, por isso que eu falo, não é tão trivial, parece uma mensagem boba, mas que para isso virar algo efetivo, prático, em que termina, em que tudo está sendo decidido e orientado para o cliente final, para o operador que vai lidar com o sistema, não é tão trivial. E aí, até para que isso ganhasse força, uma das coisas que a gente fez era sempre fazer a seguinte pergunta: com isso daqui, eu estou contribuindo para o dia perfeito do operador? Então, essa era sempre a pergunta que era feita. Se a resposta, não, isso aqui não vai contribuir para o dia perfeito, será que então eu deveria colocar isso aqui na tela? Será que isso aqui é de fato relevante para a gente se preocupar agora? Então, durante todo o momento, a gente sempre queria entregar o dia perfeito para o operador
E para chegar ao dia perfeito do operador, a gente tinha um entendimento de que era uma solução que deveria trazer de uma maneira amigável, rápida, fácil, as principais perguntas que um operador faz ou tem durante o dia a dia, durante as 8 horas do turno de trabalho dele ali no chão de fábrica. Então, todas as telas, tudo foi pensado, desenhado para justamente trazer essas respostas e tudo sempre fazendo a pergunta, como que isso contribui para o dia perfeito do operador. E um ponto importante aqui é que quanto mais amigável, quanto mais fácil essas informações chegam para o operador, quanto mais informações ele tem, mais seguro ele se sente para tomar decisões, e quanto mais empoderado essa pessoa que está ali tomando as decisões, mais sustentável, melhor é a questão da eficiência dos processos. Porque imagine se numa situação que eu me deparo com um evento e eu não sei o que fazer. Ah, eu vou perguntar para alguém, só que esse perguntar para alguém, eu estou perdendo minutos preciosos e imagine em situações em que, por exemplo, linhas que você tem aí um output de 400, 300 pacotes por minuto. Dependendo do evento, 1 minuto que eu perco para tomar a decisão, são 300, 400 unidades que às vezes eu vou ter que retrabalhar, reprocessar ou reclassificar. Então, quanto mais empoderado for o operador, melhor o seu nível de autonomia, melhor o poder de decisões e todo o processo ganha. E uma outra coisa que a gente tem experimentado é que esses operadores autônomos, eles também são operadores que se sentem confortáveis para desafiar o status quo, se sentem confortáveis para questionar a maneira com que algumas coisas são feitas. E quando a gente consegue criar essa cultura dentro da fábrica e chegar nesse nível, aí realmente é quando você fala, isso aqui é transformador, isso daqui muda. Então, percebem que eu estou falando de transformação digital, mas até agora eu estou só falando de pessoas. Então, o principal aprendizado, primeiro aprendizado que eu quero que fiquem para vocês, não é porque é um programa de transformação digital que o foco tem que estar na tecnologia. Sim, a tecnologia é importante, mas a tecnologia ela vai entrar como um meio, um enabler, um facilitador que me permite chegar a um ambiente de real transformação. Só que se eu quero trazer uma real transformação, eu tenho que convencer as pessoas e engajar as pessoas numa cultura que permitem com que esse ambiente de fato seja transformado. Mas importante, não faço isso sem tecnologia. A tecnologia é uma aliada. E falando em tecnologia como aliada, aqui, por exemplo, alguns exemplos também de como a gente tem utilizado a tecnologia, principalmente no que toca robótica, automação industrial. Então, assim, a gente tem já desde 2017, 2018, colocado diversos veículos autônomos, AGVs, robôs coexistentes, robôs colaborativos, em todo nossa operação e alguns casos extrapola até ali as 4 paredes da fábrica, igual, por exemplo, o caso do e-commerce de Dolce Gusto. Então, do momento que o cliente entra no site de Dolce Gusto e monta a caixa dele personalizada com as cápsulas, tudo isso é feito 100% automatizado, sem nenhuma intervenção humana. Então, do momento que você fechou a tua caixa personalizada com 50 ou 100 cápsulas de Dolce Gusto, isso automaticamente aciona uma máquina que está num centro de distribuição que já dosa essas cápsulas dentro da caixa, fecha, coloca a etiqueta e já vai para uma esteira que basicamente alguém ali só pega e coloca no caminhão do transportador. E a gente também, lá em 2019,
fez um evento em que tinha duas máquinas que ficavam rodando alguns shoppings do Brasil, em que as pessoas podiam montar uma caixa personalizada de bombons e ali o robozinho na frente delas ia pegando os bombons, colocando dentro da caixa e também tinha ali a opção de deixar uma mensagem personalizada. Então, sim, a gente vai usar da tecnologia, mas usar da tecnologia também para criar esses SKUs únicos e criar essa experiência personalizada que os consumidores tanto querem. E um outro aspecto importante também de tecnologia é a questão do que aqui nós estamos chamando de máquinas inteligentes, que é uma combinação de automação industrial, o uso de inteligência artificial e o conhecimento dos processos, o conhecimento como que eu vou dizer, dos processos unitários que nos permitem transformar bons ingredientes em produtos ainda melhores, porque para fazer essa transformação de ingredientes em um produto final, você tem ali algumas reações químicas ou alguns processos térmicos ou processos unitários para que tudo isso combinado converta-se em um produto. E acho que uma boa maneira de eu explicar como a gente tem feito isso e explorado o conceito de máquinas inteligentes, eu trouxe aqui um videozinho. Aí vocês me informem se o áudio está saindo legal para vocês. Ainda não. Ainda não? Então, espera aí que eu tenho que... Então, eu vou derrubar e vou compartilhar novamente. Ele não está deixando eu compartilhar com áudio. Deve ser porque seu microfone está ligado. Ele está dizendo que eu tenho que... Aqui, ó, compartilhar, incluir som. Ele está pedindo para eu trocar a saída aqui do meu... Você tem que tirar o fone do computador. Tá, então eu vou fazer isso para que o som saia. Vamos lá. Mesmo assim ele está dizendo que não. Eu mudei a configuração aqui. Agora vai. Então, coloquei. Vou dar play aqui no vídeo. Bem-vindos a mais um episódio da nossa série que mostra como a transformação digital vem revolucionando a Nestlé do campo à mesa. Hoje vamos falar sobre a tecnologia e inovação nas nossas fábricas. A Nestlé vem acelerando iniciativas para conectar, monitorar e extrair dados em tempo real de mais de 250 linhas em 14 fábricas do Brasil. Isso significa que quanto mais informações armazenadas e refinadas, mais eficiência, qualidade e segurança na fabricação dos nossos produtos. Em 2024, concluímos a conexão de todas as linhas de produção e 80% delas já estão com coleta automática de dados. Nossos investimentos não param por aí. Hoje, todas as nossas inovações que têm inteligência artificial são desenvolvidas por especialistas da Nestlé. Nossos colaboradores passam por treinamentos internos para garantir que a tecnologia seja aplicada da melhor forma possível na operação. Acreditamos que nossas pessoas são essenciais nesse processo. São elas que interpretam os dados e tomam ações estratégicas. A IA utiliza algoritmos avançados e o aprendizado de máquinas para antecipar problemas e melhorar a eficiência e reduzir desperdícios. Um dos modelos que utilizamos em nossas fábricas é a visão computacional.
que permite que as máquinas interpretem imagens e vídeos, automatizando etapas e garantindo a máxima precisão. Também utilizamos tecnologias que analisam dados históricos e identificam padrões para prever resultados e recomendar as melhores ações. Além disso, trabalhamos com sensores inteligentes que sinalizam a necessidade de manutenção das máquinas, reduzindo em mais de 30% as paradas não planejadas dos equipamentos. A IA também está presente na gestão das nossas fábricas. Um bom exemplo disso é o nosso painel de previsão, em que conseguimos avaliar o que irá acontecer nas linhas de produção nas próximas horas. Do campo à mesa, a IA é nossa aliada para juntos liderarmos o futuro. Então, um pouquinho do que a gente vem fazendo, acho que o vídeo resume bem e mostra como a gente tem utilizado da inteligência artificial e desse conceito de máquinas inteligentes para poder fazer todo esse processo de tornar mais eficiente as nossas operações. E aí, até para dar um exemplo adicional, um dos modelos que está ativo, por exemplo, dentro do processo de fabricação do café, a gente tem que fazer o controle da cor e da umidade depois que você faz você faz a torra do café. Então, antigamente, como era feito? O operador tinha que pegar a cada 30 minutos, pegar um pouquinho do café, levar naqueles equipamentos ali que o vídeo mostra, fazer a análise para ver se estava no padrão correto de cor e umidade. Como funciona hoje? Hoje eu tenho uma IA prescritiva em que depois de 2 batches, dois pequenos lotes que eu torrei do café, ali eu já tenho as informações de como está o grão de café naquele momento, isso associado com todos os dados históricos que nós tínhamos. A gente desenvolveu um modelo de inteligência artificial que já prediz qual vai ser o padrão de cor e umidade antes mesmo da torra acontecer, e baseado nisso, a própria inteligência artificial entra no microcontrolador da máquina e faz o ajuste de set point. Então, uma atividade que era feita de um controle laboratorial a cada 30 minutos, hoje a gente deixa uma IA predizendo e controlando o processo. Claro, o operador ainda faz essa atividade, mas hoje a gente tem feito 2, no máximo 3 vezes no turno inteiro, só para garantir que não precisa de nenhum offset no sistema e que está tudo rodando da maneira perfeita. E um outro exemplo também, que é bem didático, nas torres de secagem de leite em pó, tem alguns equipamentos que, dependendo de algumas condições do ambiente, por exemplo, um dia que está mais chuvoso, por causa da umidade relativa do ar e outros fatores, você está mais propenso a ter algum tipo de entupimento, de tubulação, principalmente aquele pó mais fininho. E hoje, por exemplo, você tem um modelo de inteligência artificial que está acompanhando esse processo em tempo real, e a gente consegue enviar um alerta com até 15 minutos de antecedência de uma situação que está caminhando para um entupimento de tubulação. Então, com isso, a gente consegue evitar toda essa situação. E, além disso tudo, nós temos um centro de competências técnicas, inclusive é daqui que eu estou falando com vocês hoje, e desse centro de competências técnicas, nós estamos centralizando e analisando as informações de todas as fábricas do Brasil. Então, aqui junto comigo eu tenho os especialistas nas diferentes disciplinas. Então, aqui eu tenho um especialista em energias térmicas, eu tenho um especialista em automação industrial, eu tenho um especialista em processos de café, eu tenho um especialista em processos de lácteos. E nós estamos dando um caminhão de informação e de dados para esses especialistas, e a partir daí a gente está criando
diversos modelos que ajudam a gente a acompanhar toda a produção. Então, não só modelos que indicam tendências que nos permitem antecipar problemas, a gente consegue daqui identificar onde tem alguma oportunidade de ajuste fino de processo. Aqui também a gente consegue usar esse espaço para poder gravar material de treinamento para voltar com isso para quem está ali na coordenação, liderança das fábricas. A gente consegue analisar a tendência. Então, literalmente, a gente está usando dos dados para poder guiar as nossas decisões. E a parte mais bonita que eu gosto e que eu acho super bacana contar disso aqui tudo é que 100% feito dentro de casa. Então, todos os painéis desenvolvidos aqui na Nestlé, todos os modelos de inteligência artificial desenvolvidos aqui na Nestlé, tudo feito 100% dentro de casa. Lá em 2019, a gente tomou uma decisão, nós tínhamos dois caminhos. Ou contratar empresas que pudessem fazer isso para a gente, ou investir na formação de pessoas para que elas ganhassem essas competências digitais e a gente utilizasse disso a nosso favor. E a gente escolheu o segundo caminho de formar as pessoas, porque não adianta. Quem vai conhecer melhor do nosso processo de secagem do leite, de fabricação do chocolate, de fabricação do cereal infantil, do que nós mesmos? Então, se a gente já conhecia o nosso processo, fazia muito mais sentido ensinar essas pessoas que tinham autoconhecimento do processo, novas habilidades em como manusear batch de dados, em como criar modelos de inteligência, como desenvolver algoritmos, e elas, com esse conhecimento, empoderadas com essas facilidades tecnológicas, pudessem, então, propor novas melhorias de processo a partir dos dados. E esse centro de competência ele tem um olhar muito interno, então a gente está olhando sempre para dentro de casa, olhando para as nossas fábricas, mas se vocês lembram lá no começo da apresentação, eu disse também que era muito importante o nosso olhar externo. Então, desde 2021, nós temos um escritório dentro de um parque tecnológico lá em São José dos Campos, então a gente está literalmente vivendo, convivendo, interagindo e propondo novas soluções junto com startups, junto com centros de tecnologia. E não só isso, também tem sido um espaço para que a gente copiasse informações, copiasse tecnologias que estavam em outros segmentos industriais que não no de alimentos e bebidas. Um exemplo que eu gosto de contar é uma máquina que sempre utilizada no segmento de health tech para detectar câncer de pele e que nós adaptamos a tecnologia para que fosse colocado em uma das nossas linhas de produção para nos ajudar a fazer um dos controles de qualidade nos processos de produção de chocolate. Então, a tecnologia estava, mas em outro segmento, em outra área, e a gente, através desse centro de inovação e tecnologia, converteu isso para uma tecnologia para poder ser utilizada na área de alimentos e bebidas. E, além de explorar e usar das novas tecnologias, esse centro também joga um papel muito importante de atrair e desenvolver talentos. Então, aqui tem sido a porta de entrada de jovens, muitas vezes que estão vindo aí de mestrado, doutorado, que ainda não tinham uma carreira no mundo empresarial, só acadêmico, e que a gente consegue fazer esse vínculo e que serve como uma fonte de talentos para a gente. E aqui são algumas das áreas que a gente tem pesquisado com esse Centro de Inovação e Tecnologia. E aí, uma dessas áreas que a gente tem também feito através desse Centro de Inovação e Tecnologia é o 5G. E aí eu até aproveito aqui para compartilhar um pouquinho com vocês como a gente tem utilizado o 5G
nós colocamos o 5G em uma das nossas fábricas, justamente para entender, explorar, aprofundar o conhecimento sobre essa tecnologia. O 5G ele entra como uma tecnologia habilitadora, uma vez que te reduz latência, viabiliza mais e mais conexões remotas e, além disso tudo, é uma estrutura, uma rede que nos dá algumas vantagens, principalmente do ponto de vista de adensamento de rede, ou seja, que me permite conectar vários e diversos dispositivos ao mesmo tempo na mesma rede, sem comprometer throughput ou latência. E aí a gente tem feito aí uma parceria bem bacana junto com Ericsson e Embratel para poder construir diferentes aplicações e ter uma vantagem real, efetiva ali no chão de fábrica com o uso do 5G. E caminhando para o final, para que a gente tenha aí um espaço para perguntas e interação. Resumindo tudo que eu disse, então, por que nós fazemos a transformação digital? Porque a gente quer aumentar a produtividade, porque a gente quer ter padrões de excelência, de qualidade de produto a níveis extremos, e mais a gente quer buscar, através dos dados, através da tecnologia, um nível de eficiência, e tudo isso bem fundamentado em pessoas e tecnologia. E eu diria até mais pessoas do que tecnologia. E tudo isso, o que nos motiva a continuar nessa jornada e continuar investindo nesse tipo de approach? Desde que nós começamos o nosso programa de transformação digital, a gente já conseguiu aumentar a eficiência geral das nossas fábricas em mais quase 5%, reduzimos nossas paradas planejadas em mais de 40%. Hoje a gente já está com mais de 85% das nossas linhas conectadas. Então, quando eu falo linha conectada, quer dizer que eu tenho informação em tempo real de tudo que está acontecendo naquela linha, e todas essas informações em tempo real têm permitido a gente fazer cruzamento de diferentes dados que nos levam para um outro patamar de eficiência. Diversos modelos de inteligência artificial também suportando as nossas operações, e tudo isso junto com centros focados em tecnologia que alavancam ainda mais, alavancam e ajudam a acelerar todo esse processo de transformação. E o mais legal, tudo isso com o cuidado de comunicar às pessoas, e a gente tem percebido que as pessoas compraram e gostam da ideia. Por exemplo, hoje não, na pesquisa que a gente fez no final do ano passado, de questão de engajamento, a gente conseguiu um engajamento favorável de 91% desse público. Conseguimos aumentar a produtividade das pessoas, e quando a gente roda as pesquisas de satisfação focada em como os operadores estão entendendo e recebendo todas essas tecnologias para esse novo jeito de trabalhar, a gente ainda consegue um NPS de 8,7. Então, mostra que a gente está conseguindo criar um plano de comunicação efetivo para todo esse público, e não é trivial, porque quando eu estou falando a este público, eu estou falando um público de 14 fábricas, quase 8.000 pessoas. Então, promover uma transformação para esse tanto de gente não é tão simples, mas estou convencido e sou uma testemunha de que sim, é possível, desde que você deixe claro para todos, desde o começo, qual que é o teu propósito, e comunique isso de uma maneira clara, aberta, inclusiva e transparente. Agora é com vocês. Acho que eu falei muito. Agora eu quero escutá-los, quero ouvir as dúvidas e vamos interagir um pouquinho. A gente ainda tem aí mais 10 minutinhos. Sensacional, Gustavo. Bom, parabéns aí por todo o trabalho que vocês fazem, né? E muito especialmente não pela implementação da tecnologia, mas pelo foco nas pessoas, viu? Isso é verdadeiramente algo para se parabenizar.
Você já respondeu a primeira das duas perguntas que eu tinha, né? Que é enaltecer aí a questão do 5G em tudo aquilo que vocês têm feito. Então, eu queria voltar um pouco para as pessoas, né? A gente tem aí várias teorias de change management e assim vai, né? Então, essa jornada de vocês naturalmente não começou nem hoje, nem ano passado, né? É uma jornada longa, mas voltando aí para as pessoas, né? Especialmente para quem desejar trilhar os mesmos caminhos que vocês, e se você se lembrar, né? Porque eu queria voltar muitos anos no tempo, como foi o início desse processo? Se houve resistência de parte dos grupos, né? Preocupações, a tecnologia vai substituir meu emprego. Se você se lembrar, fala um pouco, né? Porque eu não tenho dúvida que hoje todo mundo abraça isso. Mas como foi lá atrás? Por favor. Sim, sem sombra de dúvida teve resistência, e aí você consegue ir rompendo essa resistência com um bom plano de gerenciamento de mudança, e esse plano de gerenciamento de mudança, ele tem ali toda uma nuance de comunicação. Então, eu digo que a comunicação, a maneira com que você conta a história, a maneira com que você explica o propósito daquilo que está sendo proposto faz toda a diferença, tá? E no nosso caso em específico, a gente teve um cuidado de também ir contando essa história e fazendo um processo de convencimento em etapas. Então, primeiro, a gente começa com liderança mais sênior, com programas orientados para esse público, com um letramento digital explicando o impacto da mudança. Depois você vai para a liderança intermediária, com workshops direcionados, uma questão de como comunicar essa mudança, quesitos e conceitos mais práticos, explica, mostra o propósito, dá o conhecimento das ferramentas, para então chegar para quem está ali no chão de fábrica e criar diferentes camadas e a maneira de comunicar. E mais do que a maneira de comunicar, a empatia de entender que cada um tem o seu tempo de passar pelo ciclo da mudança. E aí eu quero compartilhar uma história pessoal, real, que eu vivenciei. E uma visita a uma das fábricas, eu andando pela linha, eu vi que tinha um operador e ele estava ali com um tablet com as informações e do lado um bloquinho, um papel que provavelmente ele deve ter até trazido da casa dele, anotando a mesma informação no papel. E aí eu cheguei e falei, deu algum problema no sistema? Que eu vi que você está anotando ali. Aí ele falou, não, é que como eu passei mais de 10 anos fazendo isso e sempre anotando no papel, eu ainda não acostumei. Para mim ainda é confuso. Eu falei, tudo bem. Conversei ali, brinquei, segui. O ponto é, instintivamente, a maioria das pessoas, ou a maioria dos líderes, a postura seria: você é um tonto, para que você está fazendo isso daí? Já tem no digital, para que você ainda está. Então a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter todo um aparato de acolher e entender que cada um vai demorar um tempo diferente para assimilar a mudança. E o mais bacana, o desfecho da história, é que depois de alguns meses voltei novamente à fábrica, passei lá na linha, fui lá cumprimentá-lo. Nossa, isso aqui, não sei o que lá. Ele já tá. Perguntei, cadê o bloquinho? Que bloquinho o quê? E ele já não estava mais com o bloquinho e já estava vindo a mim dizer: olha, e por que que a gente não coloca um botão aqui para não sei o que lá? Ah, por que que não faz isso? Então, se você acolhe, você entende, você prepara o ambiente e aceita que cada um tem o seu tempo para vivenciar esse ciclo de mudança, as coisas acontecem. Então, nada como escuta ativa junto com um bom plano de mudança para as coisas acontecerem. Sensacional, obrigado. Luiz? Luiz? Ô, pessoal, bom dia. Gustavo, parabéns, cara. Olha, como o colega que falou, realmente sensacional. E a minha dúvida aqui para você, minha pergunta para você, é um ponto que eu achei muito interessante também sobre o uso dos treinamentos gamificados, né,
para ensinar os pilares de TPM e tudo mais. Vocês conseguiram montar um ambiente da sua planta, da indústria, nesse game? Ou foi uma coisa assim mais padrão? Vocês fizeram customizado? Como que foi isso? Fizemos customizado e a gente sempre está tentando trazer elementos, referências que estejam muito presentes no dia a dia dos operadores, até para aumentar esse nível de entendimento e acelerar todo esse processo de assimilar. E quando a gente começou os primeiros testes, experimentos de criar esses ambientes lá em 2021, 2022 com agora, tá tudo ficando muito mais fácil. Então, assim, a tecnologia está avançando e eu acho que a nossa pegada é vamos usar do que está chegando de recurso novo para tornar todo esse processo de customização e criação de conteúdo ainda mais dinâmico, mais fácil e mais rápido. Legal. E assim, e vocês fizeram isso internamente ou contrataram alguma empresa? Como é que foi? Eu tô muito interessado nisso, sabe? Algumas coisas nós fizemos internamente, outras coisas a gente fechou parceria com startup e acho que teve um único módulo que a gente acabou contratando externo, porque a gente entende que se a gente internaliza esse conhecimento, fica muito mais fácil de depois eu customizar e dar escala na construção, até porque hoje com as ferramentas digitais que você tem, com um bom laptop conectado na internet, você consegue gerar conteúdo. Então, por que eu vou passar isso para alguém, para explicar para a pessoa o que ela tem para fazer para mim, para depois eu revisar? Então, eu estou criando barreiras, eu estou colocando mais pessoas no meio de um processo que pode ser mais direto e rápido. Só que, óbvio, eu vou ter que ter ali o custo de talvez licença de um software e o custo de treinar algumas pessoas para gerar esse conhecimento. Mas assim como a gente fez para a inteligência artificial, a gente está totalmente inclinado para fomentar o conhecimento internamente para a gente mesmo construir o material. Maravilha. Obrigado, viu? Mais uma vez, Gustavo. Parabéns. Obrigado. Juliano? Opa, Gustavo. Bom dia a todos. Bom, eu trabalho aqui na Este também, no departamento de engenharia de projetos, né? Estamos aí, acho que tem algumas perguntinhas, vou tentar ser breve para dar tempo aí para o pessoal, mas você falou do TPM, né? A gente também está numa jornada aqui de TPM, e assim como o Luiz colocou, acho que eu teria muito interesse em saber mais sobre o jogo aí que vocês criaram, porque a parte lúdica, né? Como vocês trouxeram, eu acho que faz sentido. Eu também lido com crianças, né, na minha vida pessoal e sempre compreendo de que a parte lúdica alcança mais o conhecimento das pessoas. Isso eu vejo nas crianças e se alcança nas crianças, com certeza vai alcançar no adulto também, né? Então, isso eu tenho bastante interesse. Se você puder depois compartilhar mais informações aí com a gente. E Tá? também sobre o TPM, gostaria de saber que passo que vocês estão e como que um resumo breve aí da jornada, porque acho que todos os resultados de eficiência, essas coisas devem estar atrelados também ao TPM, né? E como que vocês conectaram isso com a parte de inteligência artificial e indústria 4.0? Tá. O TPM a gente já tem aplicado nas fábricas do Brasil desde 2009, 2010, então não é uma jornada que começou agora, já são 15 anos adotando TPM. Hoje todas as fábricas têm TPM e o que a gente fez desde 2020 e 2021 é o que a gente chamou aqui de TPM mais digital. Então o que a gente tem feito é digitalizar as ferramentas de TPM para que fique mais simples, mais intuitivo, mais amigável para que os operadores utilizem dessas ferramentas. Então, por exemplo, hoje, quando eu quero colocar uma etiqueta na linha, essa etiqueta já é digital numa tela touchscreen lá na linha. Quando eu quero analisar a árvore de perdas, isso já está integrado, por exemplo, com outros dados que eu tenho do mapa Q. Então, o que a gente está fazendo é digitalizando tudo e cruzando todas as informações para que com essa visão mais holística e simplificado para o operador imputar as informações, a gente acelerar os conceitos e metodologias. Então, observa que eu não estou reinventando roda, não estou criando conceito novo. O que eu estou fazendo é aplicando esses conceitos de uma maneira mais prática e rápida, usando da digitalização a meu favor.
Ótimo, boa. E em relação, por exemplo, aos cobots, né? A gente tem um programa muito forte aqui de segurança. Quando a gente fala um pouco sobre colaboração de máquina e pessoas, ainda, como você falou, né? Eu acho que é uma barreira que a gente ainda tem aqui que vai ter que ser trabalhada. Vocês também tiveram essa dificuldade no começo de falar que uma pessoa ia estar trabalhando junto com uma máquina ali? É mudança. E aí eu acho que mudança é para tudo da nossa vida, tá? Vamos lá, há 20 anos, 25 anos atrás, quando provavelmente as nossas mães colocaram o primeiro micro-ondas na nossa casa, qual que foi a reação? Socorro, isso aqui é cancerígeno. Ah, porque depois que sai do micro-ondas tem que esperar alguns minutos para poder comer, não sei o que lá. Hoje todo Sim. mundo anda, vai em casa, é estranho quando não tem o micro-ondas. Então, assim, ou então, voltando mais um pouquinho, eu lembro meu pai, quando lançou os carros 4 portas, a fala dele era, poxa, mais 2 portas para bater. Ele não via valor naquilo lá. Mas hoje, vai lá falar para ele se ele quer andar num carro 2 portas. Ninguém quer. Então, assim, ó, tudo é questão de ter o tempo, assimilar, comunicar e fazer a mudança. Igual agora, tá entrando um monte de solução de inteligência artificial. Já tem um monte de gente fazendo os mesmos alardes lá da época do micro-ondas. E não vai ficar. A gente tem que entender que o mundo mudou e que a gente tem que mudar junto. E quem tiver esse discernimento e conseguir mudar mais rápido vai ter vantagem competitiva. Simples assim. Sim, boa. Perfeito. Muito obrigado aí. E ótimo trabalho aí, viu? Parabéns. Obrigado. Pessoal, eu tenho um outro compromisso agora. Eu consigo ficar mais um minutinho. Então, não sei se vocês querem fazer um fechamento ou algum comentário final. Minha sugestão, e eu vejo alguns braços levantados para perguntas, é que vocês, por gentileza, deixem as perguntas no chat para que a gente possa arrumar uma maneira de retornar e contemplar todos vocês. E veja, não tem autorização do Gustavo, mas ele está no LinkedIn, então ele está aí à disposição de todos nós. E eu queria dar os parabéns a você, Gustavo, e à Nestlé pelo excelente trabalho que vocês têm feito. Eu acho que vocês agregaram muito aqui do ponto de vista de disseminar iniciativas de inovação e todo mundo aqui vai se beneficiar de tudo aquilo que você falou seguramente, tá bom? Uma vez mais aí, muito obrigado. E a gente vai tentando fazer as perguntas chegarem a você de alguma forma, tá bom? Tá bom? Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Desejo aí uma excelente sexta-feira para todo mundo e nos vemos. Parabéns, obrigado. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Parabéns, Edvaldo. Obrigado. Bom dia, bom fim de semana, gente. Bom fim de semana. Tchau, até mais.